Fala pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo. Sejam bem-vindos para mais uma aula de física. A gente vai aplicar a teoria da nossa aula de movimento circular, certo? Coloca aí, Dário, na tela para a gente ver as questões, por favor. Vamos lá para a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: um móvel, ao realizar um movimento circular uniforme em uma pista de raio igual a 6 metros. A primeira informação é o raio da pista. 6 metros. Percorre entre os tempos de 2 e 5 segundos. Então, tem um intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo de 2 a 5 segundos? 3 segundos. Então, tem um intervalo de tempo de 3 segundos. A distância, ó, eu percorro o espaço de 108 metros. De 108 metros. Qual é o período em segundos desse movimento? Qual é o período em segundos desse movimento? Beleza? Aí, ó, eu tenho as alternativas com o π. Tenho π sobre 2, π sobre 3, π sobre 4 ou π sobre 6. O professor, a questão não deu π. Por que a questão não deu π? Olha só, para resolver essa questão, pessoal, a gente vai utilizar a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular do movimento circular uniforme. Qual é essa equação, professor? Vamos aqui para o quadro. A equação é essa aqui, ó. V é igual a velocidade angular vezes o raio. Com essa equação a gente consegue resolver o problema, certo? Mas, professor, a questão não deu a velocidade, é só lembrar da primeira fórmula, da primeira equação que a gente aprendeu nas nossas aulas da velocidade média. V é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade angular eu posso escrever em função do período. Qual é que é? Ó? 2π sobre o período. Vezes o raio, que é de 6 metros. O que é período mesmo, professor? Período é o tempo que você leva para dar uma volta na circunferência. Esse tempo não é o período, é o tempo que você levou para percorrer os 108 metros. Beleza? Então aqui você vai ter o ΔS, que é 108, sobre o ΔT, que é 3, que é igual, ó, eu posso multiplicar aqui, ó, 2 vezes 6, que vai dar 12, 12π sobre o período, certo? Vamos lá, ó. Quando a gente divide 108 por 3, 108 dividido por 3 vai dar 36. Aqui vai dar 36, eu tenho 36, que é igual a 12π sobre o período. Para achar o período, ó, esse é dividindo, só multiplicando. 36 está multiplicando, 10 dividindo. Eu tenho que o período é igual a 12π sobre 36. Certo? Ó, eu posso simplificar. Eu posso dividir em cima e embaixo por 12, são múltiplos. Se eu dividir aqui por 12 e aqui por 12, eu vou obter esse número aqui, ó. O período é igual a 36 dividido por 12 vai dar 1, que sobra o π. 36, na verdade 12 dividido por 12 vai dar 1. 36 dividido por 12 vai dar 3. Né? Então, meu período é π sobre 3 segundos. Beleza? Qual alternativa que tem isso aqui? Vamos lá ver. A alternativa que tem isso é a letra B. A primeira questão, a resposta correta é a letra B. Certo? Está aí nessa primeira questão do movimento circular uniforme. Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Ó. A segunda questão, ela fala o seguinte. A figura mostra diversas possibilidades de rotação de um braço robótico. Suponha que apenas uma pinça desse braço girou e realizou uma rotação de 90 graus. Então, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, primeira informação aí. Um ângulo de 90 graus.
em um intervalo de tempo de meio segundo. Em um intervalo de tempo de meio segundo. A velocidade angular média dessa rotação foi. A velocidade angular média dessa rotação foi. Vamos lá. Ó. Então, a questão quer saber velocidade angular média. Velocidade angular média, pessoal, é parecida com a velocidade média. Só que ao invés de você percorrer o espaço, você vai percorrer um ângulo. A equação da velocidade angular média é essa aqui, ó. Velocidade angular é igual à variação do ângulo sobre a variação do tempo. Chama aqui esse ângulo de ΔΦ. Beleza? Variação do ângulo sobre a variação do tempo. Só que o seguinte, as respostas não estão em graus, estão em radianos. Então eu tenho que transformar esses meus 90 graus para radianos. Ó, lembra como é que faz isso aqui, ó? Eu sei que o π radiano equivale a 180 graus. Se o π radiano equivale a 180 graus, quantos radianos valem os de 90 graus? Aí você faz a regra de 3, ó. X vezes 180, isso aqui vai dar 180x. Π radianos vezes 90 vai dar 90π. Então o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse com esse. Aí, o 18 está multiplicando, vai para baixo, dividindo. Então eu sei que o meu x, isso aqui é igual a 9π sobre 18. E então, eu posso dividir aqui por 9 e eu posso dividir aqui por 9 também. E meu x vai ser 9 dividido por 9 vai dar 1, sobra π. 18 dividido por 9 vai dar 2. Então, os meus 90 graus valem π sobre 2 radianos. Certo? Agora que isso vale o π sobre 2 radianos, eu vou pegar e substituir aqui nessa equação e achar a nossa velocidade angular média. Vamos lá. Velocidade angular média é igual a variação do ângulo π sobre 2 sobre o meu intervalo de tempo. Sobre o meu intervalo de tempo, que é de meio segundo, pessoal. Isso aqui não é a mesma coisa que 1 sobre 2. Fazer assim, ó. Por quê? Porque vai ficar mais fácil de trabalhar. A gente chegou na divisão de uma fração por outra. O que a gente faz na divisão de fração por fração? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 estava embaixo, foi para cima, 1 está em cima, foi para baixo. Opa, terra. É assim, né? Agora sim, ó. 2 está embaixo, vai para cima, e 1 está em cima, vem para baixo. Então, posso cancelar isso com isso. Minha velocidade angular é igual a π radianos por segundos. Essa é a resposta. Qual alternativa que tem isso aí? A resposta correta é a letra C. Então, segundo a questão, a resposta correta é a letra C. Beleza? Resolvendo a segunda, vamos para a terceira questão. Vamos lá. Bom, a terceira questão ela fala o seguinte: as lavadoras de roupa compõem um grupo de eletrodomésticos muito presente nas residências. O seu funcionamento ocorre de acordo com uma programação prévia, combinando diferentes tipos de movimentos de rotação no cesto. Na etapa final de lavagem, a centrifugação, a máquina gira esse cesto a uma frequência de 1500 RPM. Então aqui eu tenho uma frequência de rotação de 1500 RPM. Considerando π igual a 3. Π igual a 3. E que o cesto possui um raio de 20 centímetros. Ou seja,
é um raio de 0,2 metros. Já estou usando o valor convertido, porque 1 metro tem 100 centímetros. Se você dividir 20 por 100, vai dar 0,2. A velocidade em metros por segundo de um ponto pertencente à parede desse cesto corresponde a velocidade em metros por segundo de um ponto pertencente a esse cesto é igual a. Beleza? Vamos lá, vamos para o quadro, vamos ver como é que a gente resolve isso aí. Para resolver essa questão, a gente vai utilizar novamente essa equação aqui, ó, que é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Beleza? Vamos lá, ó. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Mas, dessa vez, ó, a gente vai utilizar a velocidade angular em relação à frequência, porque a questão não deu e nem pediu o período. Eu tenho a frequência aqui, ó. Então, minha velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência, 2πf, vezes o raio da circunferência, que é igual a 0,2. Então, aqui eu tenho 2 vezes 0,2 vai dar 0,4, vezes o π, vezes a minha frequência, que é 1500, né? Mas você não vai usar 1500. Por que a gente não vai usar 1500? Porque aquela frequência está em RPM, a questão que é em Hertz. Como é que eu transformo de RPM para Hertz, professor? Lembra que RPM é rotação por minuto, um minuto tem 60 segundos, então a gente vai dividir por 60. Beleza? Vamos lá, ó. Se a gente dividir 1500 por 60, vai dar 25. Então quer dizer que a minha frequência, na real, ela é de 25 Hz. Frequência de 25 Hz. Então o que eu vou fazer? Aqui onde tem o F da frequência, você vai colocar 25. Pronto. Agora é só multiplicar. Quando a gente multiplica todos esses valores, 0,4 vezes 3 vezes 25, vai dar 30 metros por segundo, né? Vai dar 30 metros por segundo. Só confirmar de novo aqui para ver se está tudo certinho. É isso mesmo. Coloca lá nas alternativas. Então a resposta correta é a letra A. Certo? Terceira questão, resposta correta é a letra A. Beleza? Vamos para a quarta questão. Vamos lá. A quarta questão, ela fala o seguinte pra gente. Uma equipe médica filma uma cirurgia ortopédica na qual foi utilizada uma serra óssea com um disco que gira em torno de um eixo como o da imagem. Posteriormente, ao assistir o vídeo, um dos enfermeiros reparou que, na gravação, a logomarca S do disco da serra parecia parada, mesmo com o disco girando. Para que a logomarca do disco pareça parada, é necessário que o disco complete um número exato de voltas a cada imagem obtida pela filmadora. Sabendo que a taxa de quadros do vídeo é de 30 quadros por segundo, ou seja, 30 rotações por segundo, é a frequência. Primeira informação, frequência de 30 Hz. 30 Hz de frequência. Ou seja, 30 imagens são obtidas para formar cada segundo de vídeo. Uma das possíveis velocidades de rotação do disco é... Uma das possíveis velocidades de rotação. Ele quer saber a frequência do RPM para o Hertz. Na verdade, do Hertz para RPM, né? Porque você tem todas as alternativas em rotação por minuto. Vamos lá. Como é que eu faço para ir do Hertz para o RPM? Do Hertz para o RPM. Olha só, eu sei que da RPM por Hertz eu divido por 60.
Então, do Hertz para o RPM, eu vou multiplicar por 60. Só isso, essa questão. E aí, ó, 30 vezes 60 vai dar 1.800 RPM. Pronto. 1.800 rotações por minuto. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B. Certo? Quarta questão, resposta correta é a letra B. Vamos para a quinta questão. Bora para a quinta questão. Vamos fazer esse desenho aqui. Tem na quinta questão. Vamos lá. A questão fala o seguinte. Analise a imagem, na imagem, as gotas de água que saem do cão ao se secar. Aí ele está balançando a cabeça, né, no formato do movimento circular. Considere que esse cão gira sua cabeça no eixo perpendicular ao plano da imagem, realizando nesse momento um movimento circular uniforme, com o sentido indicado na imagem. Considere também que as gotas de água possuem velocidade nula em relação aos pelos antes de abandoná-los, desprezando-se a ação da gravidade. A seta que melhor representa a direção da velocidade da gota destacada na imagem após abandonar a orelha do cão é a gota de qual número? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, olhando aqui para o desenho. Então, o cachorro ele vai se balançar fazendo esse eixo de rotação. Uma das coisas mais importantes que você tem que saber, que mata essa questão, é que quando você está trabalhando com movimento circular, a velocidade linear ela é tangente e constante em todos os pontos da circunferência. E onde é que eu tenho uma velocidade tangente aos pontos da circunferência? A velocidade tangente aos pontos da circunferência é o que eu tenho, ó, na terceira seta. Então, a resposta correta é aquela que tem a seta de número 3. Então, a resposta é a letra B. Quinta questão, resposta correta é a letra B. Certo? Deixa eu apagar aqui o quadro para poder a gente dar continuidade à nossa resolução. Vamos lá. Agora, questão número 6. A sexta questão, ela fala o seguinte pra gente. O lançamento de martelo é uma modalidade olímpica de atletismo, na qual o atleta gira uma esfera de metal presa por um cabo e a solta, visando a que a esfera atinja a maior distância possível após o lançamento, conforme mostra a figura abaixo. Suponha que, no momento do lançamento, a esfera realizava um movimento circular de raio de 1,20 metros, ou seja, 1,2 metros.
raio de 1,2 metros, girando a uma velocidade de 25 radianos por segundo, ou seja, velocidade angular, 25 radianos por segundo, velocidade de rotação da circunferência. A velocidade da esfera no momento do lançamento em metros por segundo é de aproximadamente. Ou seja, se ele já está te dando a velocidade angular, então ele quer saber a velocidade linear, desculpa. Ele quer saber a velocidade linear após você lançar, porque lembra que a velocidade sai tangente e constante. Então eu quero saber qual é o valor dessa velocidade linear. Beleza? Vamos lá. Ó. Essa velocidade linear, ela é calculada por essa equação. Ó. V é igual a velocidade angular vezes o raio da circunferência. E essa velocidade vai ser igual à velocidade angular, que é 25 radianos por segundo, vezes o raio, que é 1,2. Isso aqui é a aplicação direta na fórmula. Quando a gente multiplica 25 vezes 1,2, então a gente vai ter 30. Então tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Beleza? E a alternativa correta, qual é que tem isso aí? É a letra A. Então, sexta questão, resposta correta é a letra A. Certo? Vamos para a questão de número 7. Questão de número 7. Essa vai ser a nossa última aí do movimento circular uniforme. Vamos lá. A sétima questão fala o seguinte. Ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de uma fita cassete é de 0,045 metros por segundo. Então, primeira informação, velocidade 0,045 metros por segundo. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro de 6 centímetros, mas o diâmetro não é importante para a gente. Eu não quero o diâmetro, eu quero o raio. Se o diâmetro de uma circunferência é de 6 centímetros, qual é o valor do raio dela? O raio é 3. É isso? Aí é 3. Raio 3 centímetros. Ou 0,03 metros. É isso? 0,3 metros. Em quanto tempo a bolinha completa uma volta? Ele quer saber o período. Ele está dando para a gente lá em cima, sempre que necessário, use π igual a 3. Porque vai ser necessário usar o π igual a 3. Beleza? Qual o número do tempo que a bolinha leva para dar uma volta? Então, é o período. Então, vamos resolver a questão. A questão quer saber qual é o período de rotação dessa circunferência. Vamos lá. Ó. Então, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio da circunferência. Certo? Velocidade linear, 0,045. Velocidade angular, a questão não deu, mas ela quer saber o período. Nós temos uma equação que relaciona o período com a velocidade angular, que é 2π sobre t. E o raio, 0,03 metros. 0,03 metros. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Ó. Esse tempo está aqui embaixo dividindo, vai para cima multiplicando. E esse 0,045 está multiplicando, vai descer dividindo. Então tem que o t é igual a 2 vezes, vamos usar como 3, vezes 0,03 sobre 0,045. Então, o meu período vai ser, quando eu multiplicar 2 com 3, o 0,03 vai dar 0,18. Essa multiplicação toda aqui de cima dá 0,18 dividida por 0,045. Quando eu divido 0,18 por 0,045, vai dar 4. Então, eu tenho um período de 4 segundos.
Então quer dizer que essa bolinha, ou esse disco, ele leva 4 segundos para dar uma volta. Qual a alternativa que nós temos isso? É a letra C. Letra C de acabou a aula. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o movimento circular. Aguardo vocês aqui para a próxima aula para a gente trabalhar o próximo assunto. Certo? Até mais. Forte abraço.